Como é que surgiu o Real Madrid? Olha, o Real, ele foi, assim... teve uma viagem... que era aquelas excursões, né? Aquelas excursões. Que a gente fazia no verão europeu. Essa excursão foi no meio do Campeonato Brasileiro, né? E a gente foi... E 2 jogos importantes na Espanha. Primeiro, a gente joga um torneio em Palma de Mallorca. E a gente joga contra o Real Madrid. Porque antigamente tinha o Teresa Herrera, Ramon de Carranza. A gente jogou depois... Aí depois a gente foi pro Naranja, em Valência também, o Troféu Naranja. E eu acho que esse jogo contra o Real Madrid foi determinante, porque... Os caras te viram. Foi 3-0. Nós ganhamos do Real Madrid 3-0. Caramba. Eu fiz um gol, dei assistência, quer dizer, foi um jogo assim... Arrebentei. E, 3-0 no Real Madrid dentro da Espanha, né? E logo em seguida a gente vai pro Troféu Naranja em Valência e a gente ganha por 3-1 do Valência. Eu fiz os 3 gols. Rapaz, aí predestinado. Aí começou, né? Interesse do Valência, interesse do Deportivo La Coruña, interesse do Barcelona. E no final, quem chegou e fez a proposta concreta foi o Real Madrid. Isso, se eu não me engano, foi em 97, em setembro. Em dezembro, eu já estava me apresentando no Real Madrid. É mesmo? 3 meses depois. Já era o Florentino Pérez? Não, era o Lourenço Sanz. E ele que me contratou. E, se eu não me engano, 2, 3 anos depois já assume o Florentino Pérez. 100 jogos pelo Real Madrid, 30 gols pelo Real Madrid. Isso não é para qualquer um, é para fazer história realmente no clube. Foi um momento muito marcante para mim, porque eu sabia já, e a gente sabe a dificuldade que é, por exemplo, você sair do Brasil direto para um clube... clube top, né? Como o Real Madrid. Foram poucos na história, né? Muito poucos. A gente conta nos dedos, né? Então, eu lembro quando eu recebi a proposta, o meu filho mais velho tinha 3 meses, né? Caramba. Amamentando ali, e o meu empresário, o Areias... Eu lembro que o presidente, o Lourenço Sanz, ele veio ao Rio de Janeiro pessoalmente me contratar, porque ele gostava muito de mim. E aí eu em casa, com a minha esposa amamentando ali, imagina aquela... E aí o Areias me liga, sabe, ó, eu tô aqui já reunido no Copacabana Palace com o presidente, daqui a pouco ele está indo pro Galeão, que ele está indo para Madrid. E ele quer uma resposta agora. Que ele quer sair daqui com praticamente com você acertado. Você tinha vínculo com o Flamengo. Tinha contrato. Só que o Real Madrid já tinha conversado ali com o Flamengo. Já tinha. Então, assim, a proposta pro Flamengo era muito boa na época, né? Foi a melhor. Aí já não era mais o Kleber. Era o Kleber. Era o Kleber? Era o Kleber. Foi isso, final de 97. E ali eu vi que já estava bastante avançado e faltava o meu ok, e ele quer sair daqui com o seu ok. Eu lembro que eu estava em casa, né? Eu falei, João, mas peraí. Eu falei, não, sabe, não é peraí. Eu falei, ai... E, assim, muita gente fala, pô, mas não foi uma decisão, foi Real Madrid. Eu falei, tudo bem, mas eu tenho... Cara, é uma história de quase 11 anos. O Flamengo é minha casa, putz, é onde eu cresci, o clube que eu amo, o clube que eu... E você foi a maior transação do futebol brasileiro na época. Exato, exatamente. Durante algum tempo isso ficou, né? E aí eu lembro que eu falei, mas tudo bem, mas eu tenho que tomar decisão. Então deixa o amor pelo Flamengo de lado, no momento, porque o Real Madrid tá me querendo, né? Mas eu vi ali também que era uma etapa nova na minha vida e eu queria muito jogar no futebol europeu, e o Real Madrid estava ali me dando essa oportunidade. E eu lembro que eu virei para minha esposa e falei, e aí, o que eu faço? Caramba! Eu preciso tomar decisão. Aí ela olhou para mim e falou, o que você quer? Eu falei, olha, apesar de ser o Flamengo e tal, porque a minha história aqui dentro de 11 anos, eu quero ir. Porque é uma oportunidade de jogar na Europa, né? Aí eu falei, então a decisão já está tomada, vamos embora. Aí ela foi corajosa, com o bebê, né? Corajosa. Aí a gente seguiu. E ali eu estabeleci na minha vida que não era só chegar no Real Madrid. Eu internamente eu falei, eu quero fazer história no futebol europeu, né?
Então eu fui com uma mentalidade muito, muito forte para tentar Se firmar. me firmar no Real Madrid, na Europa. Então foi uma etapa muito legal, uma etapa muito vitoriosa, onde eu chego num clube muito grande também, de jogadores extraordinários, né? Numa época muito difícil, garotinho, porque o Real Madrid, a temporada que eu chego, estava 32 anos sem ganhar a Champions. Então você imagina um clube do tamanho do Real Madrid, 32 anos sem ganhar. Então aquilo ali era um peso muito grande. E a gente foi passando de etapa na Champions, e aquele peso aumentava, e a gente ganha da Juventus na final e quebra essa barreira dos 32 anos. Então ali para mim... Marcou. Ali marcou. Quando eu chego na Gávea, eu era muito magrinho, então, pequeno. Aí o diretor da época me apresenta ao Neca, né? Seu Neca. Sabe, esse aqui é o seu Neca, treinador do infantil. Aí o seu Neca vira para mim, olha assim, isso aí é jogador de futebol aonde? Assim, esse magrinho, como você vai jogar futebol? Mas o Zico, quando for fazer o primeiro treino, na Gávea falaram a mesma coisa. Mas aí eu olhei assim e falei, ai meu Deus do céu, todo tímido ali, né, do Espírito Santo. Mas aí depois eu comecei fase trabalhado, mas aí foi realmente, era aquele treinador que realmente cuidava, ensinava. Então tantas vezes eu chutava, eu cruzava, ele apitava. Falando, não, tá errado, você tá batendo errado na bola. Aí pegava meu pezinho ali, ajoelhava, me direcionava, sabe? Eu tenho que ser assim, cuidado, ao passe, vamos treinar com a direita também. Então era realmente Mas ele revelou assim, tantos jogadores. Muito. Olha, eu convivi com o Neca, eu vi o Neca jogar lá atrás, na Portuguesa, inclusive, já estava no final de carreira. Mas eu vi ele trabalhar a base do Botafogo, que tinha Jairzinho, Rogério, depois veio o Zequinha, veio do Flamengo. Sim. E ele tinha esse cuidado, Carlos Roberto, muito. No meio campo. E aí, quando eu cheguei no Flamengo, com essa idade, 14 anos, garotinho, eu só queria pegar a bola e driblar. E às vezes ele, apitava. Peraí. Isso aqui não é... Isso aqui tem vamos... Pode driblar? Pode, mas espera aí. Aqui, ó, vamos ajeitar aqui, tática no seu... Então ele acabou me ensinando muito, né? Que ele me mostrou que não era só driblar e driblar e driblar. Não, o futebol tinha outras etapas. Né? E ele fazia muito treino de fundamento. Sabe, controle de bola, mata no peito, toca chutar com a direita, com a esquerda, cruzamento, cabeceio. Isso era uma repetição, isso era constante. Então, quando eu chego no Flamengo, esse treino de fundamento, nos 2 primeiros anos principalmente, eu aprendi muita coisa. Muita coisa graças... E o que falta às vezes na base, né? Exatamente. Eu sempre falo que... Eu falo que eu tenho 2 ídolos, né? Um no esporte, que é o Galo, que é o Zico, que eu acho que foi uma grande referência para mim. Eu sempre falo que eu fui Zico primeiro, depois eu comecei a ser Flamengo, né? Então, tamanha admiração que eu tinha por ele. E tenho, todos né? nós, que é meu amigo. E eu tenho o meu grande ídolo na vida, que foi meu pai. Então, a base de toda a educação realmente foi ele que me deu, que me sustentou ali em toda essa etapa, principalmente na base, né? Então, ele conversava muito comigo, mas ele nunca... interferiu nas minhas escolhas, tanto que quando eu falei até do Botafogo e outros clubes, do Bahia, teve uma etapa no Bahia que eu estava praticamente assim, acertado de ir para Salvador, tanto que minha passagem estava comprada, Vitória a Salvador, para eu me apresentar no Bahia. E aí, no meio desse processo todo, o diretor do Flamengo na época, que eu não sei se foi o Odir Corado, ligou para o meu pai, falando que o Flamengo queria que me queria e queria que eu me apresentasse na Gávea. Aí meu pai falou, olha, o Sávio já está
vamos dizer, quase certo para ir para Salvador, para Bahia, né? Porque, enfim, de todos os clubes que se interessaram para aquele, o Bahia falou para ir. E aí ele veio conversar comigo. Aí eu falei, pai, eu lembro que eu falei assim, eu falei, pai, olha, liga e agradece ao diretor do Bahia, porque realmente eu ia e... Só que o sonho da minha vida é jogar no Flamengo. Eu sou Flamengo, então para mim é um sonho. E aí ele ligou pro diretor, explicou a situação, mas era uma época ainda assim, vem, se apresenta e treina, né? Não era nada também... E aí eu só mudei o direcionamento. Da passagem. Ao invés de ir pro norte, eu fui no Nordeste, eu desci um pouco pro Rio de Janeiro ali. Tricampeão da Liga dos Campeões, da Champions, da Europa. Uma marca incrível. Eu quero que você conte alguma coisa marcante dessas 3 conquistas. Primeiro, eu aprendi... eu acho que foram 3, e foram 3 assim, totalmente diferentes mesmo, né? A primeira foi muito marcante por ser minha primeira temporada e por estar 32 anos sem ganhar. A segunda, ela foi muito marcante falando individualmente. Eu estava numa temporada muito boa e foram momentos decisivos. Não teve lesão nenhuma? Não, e foi um momento que num cruzamento meu, por exemplo, pro Anelka, na semifinal em Munique contra o Bayern, a gente decidiu a classificação ali. Então, na final, contra o Valência em Paris, eu lembro que estava 2-0 pra gente, mas ali uma pressão do Valência no começo do segundo tempo e uma jogada minha, eu dou assistência pro Raul e ele faz o terceiro gol e liquida a final. A última temporada... foi a temporada lá do golaço do Zidane, contra o Bayer Leverkusen, e foi minha última temporada no Real Madrid. Então também foi uma temporada marcante, porque eu saio do clube com título, mais um título importante. Agora, eu aprendi uma coisa importante assim na época, que foi realmente o profissionalismo, como o Real Madrid encara essa questão profissional e dos jogadores. Então eram jogadores muito grandes e a gente aprendia ali, eu aprendi muito rapidamente a importância realmente do respeito e do profissionalismo no dia a dia do clube. Tem uma passagem muito marcante, assim, na minha primeira temporada, garotinho, que a gente classifica contra o Borussia Dortmund na semifinal. E o segundo jogo foi lá na Alemanha, um jogo difícil, 0-0, a gente classifica para a final contra a Juventus do Zidane. E ali eu lembro que chegamos no vestiário, e, aquela festa, passamos para a final, e eu não sei se era um cara da UEFA ali na época, botou uma caixa de champanhe no vestiário, e aí a galera já meio que se preparando ali para festa. O Fernando Hierro, que era um dos capitães, ele abriu a porta e realmente jogou a caixa de champanhe para fora do vestiário. E todo mundo ficou aquela reação, né? E ele virou para todo mundo e falou: o que a gente está comemorando aqui? Zagueirão da seleção. Ele jogava demais. E era assim, foi um dos maiores, se não o maior ídolo, líder que eu joguei. É mesmo? Liderança incrível. Que para tomar uma decisão dessa numa hora de euforia... E aí ele virou para os jogadores e falou: eu não sei, tá todo mundo feliz aqui, ótimo. Mas o que a gente está comemorando? Não ganhamos nada. Se a gente não ganha em Amsterdã, afinal, são 33 anos sem ganhar. E aí? Então, acabou. Vamos... Se a gente ganhar lá em Amsterdã na final, a gente vai comemorar muito, mas muito mesmo, eu prometo a vocês. Mas agora não tem comemoração, não. E ali eu vi realmente aquele comprometimento, os jogadores respeitaram e absorveram isso. E foi legal, porque assim, afinal, a Juventus era a favorita, pelo time que tinha, né? E assim, afinal, o Real Madrid não deu margem praticamente para a Juventus criar naquele jogo. A gente ganha de 1-0. E o Zidane era grande estrela. Gol do Mijatovic. E a gente quebra essa barreira dos 32 anos, assim. Foi realmente momentos marcantes. Assim. Como é que foi a volta ao Flamengo em 2006? Como é que tudo aconteceu? Ali foi uma...
eu tinha mais um ano de contrato com o Zaragoza, tá? E foi difícil, porque a minha relação, minha identificação com o Zaragoza era muito forte. Tanto que na minha despedida eu dei volta olímpica no estádio, com os torcedores de pé, gritando meu nome, me aplaudindo. Só que eu queria, depois de muitos anos, eu queria voltar ao Brasil. Meu pai tinha falecido. Então, já eram 8 anos fora? Isso foi em 9 anos. 9 anos. 9 anos. E aí, depois da perda do meu pai, foi bastante difícil. Eu queria estar um pouco mais perto da minha família. E eu fui lá pra você ter uma ideia, eu conversei com o diretor da época do Zaragoza. Eu falei, olha, eu queria conversar porque eu queria rescindir meu contrato. Que eu preciso... E ele não acreditou, né? Ele só falou pra mim, o que eu vou falar pra torcida? Não tem como. Eu falei, não, a torcida deixa que eu me explico, eu falo e tal. E, enfim, foi muito difícil eles me darem essa rescisão, mas aconteceu. E eu lembro com Areias, né? Eu falei, João, eu vou voltar. E aí começaram a aparecer algumas possibilidades de clubes no Brasil, propostas. Aí eu falei pro João, falei, João, mas eu não quero ouvir proposta de clubes. Eu só volto se for para um clube. E esse clube é o Flamengo. Porque se eu não tiver que voltar pro Flamengo, eu não vou jogar mais. Eu vou ficar parado. Então, ponto. Mas porque tá me ligando, fulano, não sei o quê. Eu falei, não, então não sei como a gente vai fazer. Aí foi quando, na época, acho que era o Márcio Braga, presidente. O João conversou com o Márcio. Eu voltei quase como uma proposta, assim, baixa mesmo. E aí eu volto no meio de 2006, eu faço 1 ano e meio de contrato, até o final de 2007, e era praticamente assim, se eu pudesse renovar ou encerrar no Flamengo, era meu sonho, né? Mas aí, garotinho, eu passei 6 meses, uma dificuldade muito grande, eu não recebi 1 mês de salário, era realmente, eu falo sempre que era uma estrutura muito pior do que foi na década de 90. Em termos de estrutura. Piorou a estrutura. Piorou. Naquele ano, sim, eu senti muito isso. E aí foi quando eu termino o ano de 2006, eu vou ao clube e falo, olha, para a gente começar 2007, eu preciso que vocês regularizem a questão de salários, de tudo que... E a resposta era sempre negativa, não tem, não pode, não sei o quê. Eu falei, Aí foi quando a Real Sociedad me ligou, que eu volto para Espanha, né, em 2007. Aí eu achei que você tinha ido para Bordeaux. Não, o Bordeaux foi antes. O Bordeaux foi depois do Real Madrid. O Real Madrid, Bordeaux, do Bordeaux vou para o Zaragoza. Ah, tá. E aí eu chego ainda no Flamengo e falo, olha, eu tô com uma proposta da volta para Espanha, eu quero ficar, mas tem que regularizar em relação ao salário, e a resposta continua. Eu falei, tudo bem, então... Aí rescindimos o contrato ali e eu volto. Quer dizer, foi uma expectativa muito grande para mim. Mas te frustrou, né? Frustrou porque é que eu falei, eu só voltaria se fosse pro Flamengo, porque eu não me via no Brasil jogando em outro clube. Rival e tinha do mais Flamengo. clube da Espanha te querendo naquela oportunidade, né? Tinha. E aí foi essa passagem um pouco mais rápida em 2006, né?